Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Lucas, no capítulo 7, no versículo 11 a seguir. No livro de Lucas, no capítulo 7, no versículo 11 a seguir. Aleluia. Amém? Lucas 7, versículo 11. Vamos ler a palavra de Deus. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus restituiu a sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Aleluia. Salve de pé aí. Muito obrigado. Pode sentar. Estou feliz de estar aqui nesta noite, louvando, adorando a Deus Todo-Poderoso. A irmã trouxe uma reflexão sobre sonhos de José, mensagem muito linda. E o cantor José Laírton cantou a canção sobre sonho. E antes de eu iniciar essa reflexão da Bíblia, da Bíblia de Naim, enquanto a irmã falava de sonho e o cantor José Laírton cantava sobre sonho, eu comecei a lembrar de um sonho. Eu morava no bairro do Paraguai, do lado do bar, uma casa que eu construí. E às vezes a noite toda era funk, amanhecia no funk, aquela bagunça toda, eu não conseguia dormir. E passei 8 anos, chamava a polícia, aquele roubo. E um dia eu comprei uma casa em frente à Cidade de Deus, Rocha Eterna, José Laírton como corretor. Reformei aquela casa e falei para minha esposa: vou morar com 50 anos. E estava lá. Lembro que passou uns 3 meses, eu dormi e sonhei. E eu sonhei que eu não ia morar naquela casa. E que a casa que eu ia morar, eu lembro que eu entrava naquela casa, tinha um lote bem grandão, tinha pé de jaca, pé de cupu, parecia pé de manga, uma casa grande com área. Eu falei para minha esposa: eu sonhei assim, assim. Ela falou: tá que nem José. E lembro que, pastor, eu morava perto do pastor Antônio. E lembro que esses dias para trás, pastor, tem mais de mês, apareceu um negócio na casa da Avenida Benedito Rocha. E eu falei: vou lá ver essa casa. Quando eu entrei na casa, do mesmo jeito do sonho. Do mesmo jeito do sonho. Sabe o que aconteceu? O sonho realizou, estou morando lá. Aleluia! Esse é Deus que realiza sonho, aleluia. Depois eu quero fazer um culto de ação de graça e contar a beça, aleluia. Aleluia. Irmão, acabamos de ler um texto em Lucas 7, no versículo 11, que Jesus, ele entrava na porta da cidade de Naim. A Bíblia afirma que naquela cidade existia uma mulher que tinha perdido o marido. A Bíblia fala que a mulher viúva. A Bíblia fala que aquela mulher, além de ela perder o marido, chegou um determinado dia que ela perdeu um filho único. Agora imagina uma mulher, eu quero que você reflete comigo, uma mulher que já tinha feito o percurso da casa dela, saindo à porta da cidade, porque naquela época enterravam-se do outro lado da cidade. Ela já tinha feito aquele percurso com o marido. Aquela mulher já estava sofrendo, aquela mulher já tem
chorando, uma mulher que estava sentindo uma total situação que palavras não resolviam. Aquela mulher era viúva, e naquela época, a mulher tinha um marido, o marido sustentava uma dependência, e com a morte do marido daquela mulher, ficou o filho. Mas um certo dia, aquele moço, aquele menino daquela viúva, adoeceu e veio a falecer. Agora eu quero que você reflete comigo. Imagina o sofrimento dessa mulher. A mulher já tinha perdido o marido, e a mulher agora perde o filho único. Mas o que me chama a atenção nesse texto, que Jesus chegou na cidade de Naim, no mesmo momento em que seguiu o cortejo. Eu comecei a refletir esse texto, irmão Sônia. Aquela mulher sofrendo, aquela mulher com o coração angustiado, aquela mulher, quem sabe palavras, meus pêsames, não resolvia porque era dor gigante. Naquele momento de enterro, todo mundo estava ali, mas ela sabia que quando passasse aquele cortejo, que passasse aquela sepultura, ela ia para casa viver na solidão, no desprezo, na tristeza. Mas quando Jesus chega, ele chega para mudar a situação. Jesus, ele é Deus. Não há nada impossível para ele. E é no tempo certo de Cristo. Porque eu imagino aqui, pastor Antônio Luiz, o tempo de Jesus Cristo, o tempo daquela mulher que deu o mesmo relógio de Deus, o relógio daquele cortejo, bateu certo. Por quê? O que acontece? Quando Jesus entra, aquela multidão, a Bíblia fala que existia uma multidão dos seus discípulos. Aquela mulher está saindo com a multidão no cortejo, porque ela estava levando o filho dela, que seria ali enterrado, e Jesus encontrou aquela mulher no caminho. Às vezes nós ficamos pensando, mas meu Deus, há quanto tempo estou pedindo um milagre? Mas meu Deus, há quanto tempo? Há quanto tempo não vai acontecer? Será que o Senhor esqueceu de mim? Eu quero dizer para você que Deus não se esqueceu de você. É no tempo certo de Deus. Às vezes estamos sofrendo, às vezes estamos angustiados, às vezes é uma doença, às vezes é um problema, às vezes é porta fechada, e começamos a questionar, mas que tempo é esse tempo, meu Deus? Mas qual é a hora? Qual é o momento? Mas Jesus Cristo age na hora certa. Aleluia. O que me chama a atenção nesse texto? Que Jesus entrou e com ele é uma grande multidão e os seus discípulos. Esse texto podia muito bem falar que ia uma grande multidão somente e encaixar os discípulos ali junto com a multidão, mas não. Existe uma diferença de multidão para discípulo. Aleluia. Existe uma diferença. Aquela multidão, quem sabe, se Jesus faz milagre, a multidão se alegra. Se tem pão para comer, quem sabe a multidão se alegra. Mas se o milagre não acontece, quem sabe a multidão já fica triste, a multidão já se afasta. Discípulo não. Discípulo está com Jesus servindo. Discípulo está com Jesus seguindo. Discípulo está feliz porque é servo de Jesus. Eu e você somos discípulos de Jesus, aleluia. Somos diferentes da multidão. Se você está vivo, respirando, conversando aqui comigo, analisando a Bíblia, os milagres de Jesus, é porque você é discípulo, é porque você tem chamado, é porque você foi chamado para fazer a diferença aqui nessa terra. E que me chama a atenção nesse texto, meu irmão, que no versículo 13, e vendo-a, Jesus viu aquela mulher viúva. E vendo-a, encheu-se de quê? De compaixão. Aleluia. Irmão, Jesus te vê. Cristo te vê. Cristo tem compaixão. Aleluia. Jesus tem compaixão. E Ele te vê. Ele te vê naquele momento difícil. Ele te vê na angústia. Ele te vê na sua casa. Ele te vê no seu trabalho. Ele te vê quando as portas estão fechadas. Ele te vê quando não volta nada. Ele te vê quando volta tudo. E Ele entra com providência. Ele está falando: filho, eu te vejo. Aleluia. Em Mateus no capítulo 28, versículo 20, Jesus diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele te vê, ele está com você todos os dias.
dias, aleluia. A cada momento Ele está com você. Todos os dias Ele está com você e Ele te vê. E Ele sabe a hora certa de fazer um milagre na sua vida. Porque Ele é Deus e há tempo determinado para tudo, aleluia. E Ele encheu de compaixão. E Ele disse para aquela mulher: a primeira coisa que Jesus fez não foi tocar no caixão e ressuscitar o filho da viúva, não. Ele falou: não chore, aleluia. Irmão, em momento de velório é muito triste. Irmão, ali é uma dor que remete loucura. Irmão, ali é uma perda que nada resolve. Não existe milhões de reais, não existe mansões, não existe nada, nada que possa resolver. Aqui se falando da ótica humana. Com o olhar humano não há nada que possa resolver. Com o olhar do ser humano está acabado. Com o olhar do ser humano não tem jeito. Mas Jesus vai além do olhar do ser humano. Jesus, Ele toca profundo. Jesus tem um olhar que escaneia. Jesus chega e muda a história. E é esse Jesus que está aqui. Só quem está sentindo a presença de Deus começou a olhar para Ele. Ele disse: não chores, aleluia. E quando Jesus fala não chore é porque Ele vai agir. Quando Ele fala não chore é porque Ele está agindo. E Ele fala com você: filho, não chore, aleluia. É porque Ele vai agir na sua vida. É porque Ele tem visto o seu clamor. É porque Ele tem ouvido as suas orações. É porque Ele tem visto as suas lágrimas. Quem sabe você trancado no seu quarto, ajoelhado, chorando. Mas a palavra de Deus para a sua vida: não chore, porque Jesus vai agir na sua vida, aleluia. Não chores, aleluia. Não chores. Não adiantava falar para aquela mulher: não chore. Não adiantava falar, o homem falar para ela: não chore, não adiantava. O homem falar para ela: é muito triste, não adiantava. Mas Jesus falou: não chores, e agiu, porque Ele é Deus do impossível. Quando Jesus falou: não chores, eu comecei a lembrar também, dentro da Bíblia, juntamente, abrindo parênteses, do rei Ezequias. Quando o profeta Isaías chegou no rei Ezequias, falou o que para ele? Põe a sua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. A Bíblia fala que ele virou para a parede. A Bíblia fala que ele orou. Ele falou: Senhor, vai andar no reto no seu caminho. E a Bíblia fala que ele o quê? Chorou. Aleluia. As tuas lágrimas têm valor para Jesus. As tuas lágrimas têm valor para Jesus. As suas lágrimas não é em vão. As suas lágrimas não é em vão, aleluia. Deus tem ouvido as suas orações e tem visto as suas lágrimas, aleluia. E Deus falou que o profeta Isaías: vai lá e fala para ele que eu tenho ouvido as suas orações e tenho visto o quê? As suas lágrimas. E acrescentou o quê? 15 anos de vida, porque Ele é Deus. E Jesus chegou, voltando aqui para a mensagem da vida de Naim. E Jesus, a Bíblia fala que Ele tocou. Ele tocou naquele sítio, naquele caixão. E falou para aquele jovem: levanta-te. Aquele jovem ressuscitou. E a Bíblia fala que o nome de Jesus foi glorificado. Glorifique a Deus, Ele é Deus. Glorifique a Jesus. Para mim e para você existe o impossível, porque nós somos pequenos, mas Ele é grande, aleluia. Para mim e você às vezes ficamos desesperados, mas se olharmos para Jesus, iremos levantar a nossa cabeça e saber que o nosso Redentor vive, porque Ele morreu na cruz do Calvário e ressuscitou, e Ele está aqui nesta noite para te dar vitória, aleluia. Não chore, porque o choro pode durar, em Salmos. Não chore, filho, porque o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pelo amanhecer. A alegria vem pelo amanhecer. Eu sempre gosto dessa mensagem, dessa frase: há sempre um novo amanhecer para curar. Esses momentos que ficamos aflitos, esses momentos que desesperamos, esses momentos que às vezes não sabemos mesmo o que fazer, esses momentos que o choro vem, esses momentos que ficamos sofrendo. Mas se nós colocarmos na nossa cabeça a palavra que Jesus está aqui no nosso choro, e que Ele tem o controle da minha vida, da sua vida, e que nada da nossa vida não é um acaso, deixou nada é um acaso. Eu e você respirando e existindo porque Deus está no controle. Se estamos vivos conversando
iniciar, você pode aumentar a sua fé, você pode falar com o Papai do céu ao amanhecer, e Ele vai fazer o milagre, porque o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pelo amanhecer. Aleluia. Deus é bom o tempo todo. E quando Jesus falou para aquela mulher não chore, é porque Ele entrou com providência. E Jesus, Ele é o Deus do impossível. E Ele fala nesta noite: não chore, filho, porque eu estou entrando com providência. Aleluia. Irmão, já vi tanto milagre acontecer na minha vida. Eu nasci no lar evangélico, quando eu nasci, meu pai já dirigia a igreja. Eu já vi tanto milagre acontecer. Eu acredito muito em milagre, porque Deus fez muito milagre. E Ele continua fazendo. Nosso Deus é o mesmo. Ele operou no passado, Ele ressuscitou o filho da viúva de Naim. Ele ressuscitou Lázaro. Ele curou no passado, Ele cura até hoje. O nosso Deus é o mesmo. Depende de nós chegar a Ele, que Ele vai fazer milagre em nossas vidas. Aleluia. E a palavra de Deus para você nesta noite: não chores, porque Jesus que ressuscitou o filho da viúva que morava na cidade de Naim, Ele está aqui. Ele tem visto o seu clamor, Ele tem ouvido as suas orações, e Ele vai fazer o milagre que você precisa, porque Ele é Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Vamos ficar em pé. Estarei encerrando esta mensagem juntamente com você e fazendo oração para o Papai do céu. Aleluia. Eu não sei qual o problema que você está passando. Eu não sei qual a adversidade. Aqui no mundo teremos aflições, adversidade. Às vezes eu sempre digo que temos que vencer gigantes, leões. Mas existe um Deus que está no controle de nossas vidas. É o mesmo Jesus Cristo que ressuscitou aquela mulher. Ele está no controle das nossas vidas. E Ele fala: não chore, continue firme, não desista, porque no tempo certo eu vou agir na sua vida. Aleluia. Peça para Jesus o seu milagre. Aleluia. O que você tem pedido, às vezes você pensa: meu Deus, mas quanto tempo? Mas o tempo de Cristo, o tempo de Jesus é o tempo certo. Ele não chega atrasado, Ele chega na hora certa. E Ele vai fazer o milagre na sua vida, se você crê. Aleluia. Peça para Jesus o seu milagre. Ore comigo assim: Senhor Jesus que está no céu, eu sei que existem pessoas aqui, meu Deus, que vêm buscar um milagre. Pessoas que estão, meu Deus, chorando todo dia. Pessoas, meu Deus, que estão aflitas. Pessoas, meu Deus, que é uma porta aberta. Pessoas, meu Deus, que ora arrependido e enfermidade. E eu preguei que a tua palavra há poder. No nome de Jesus há poder. No sangue de Jesus há poder. Aleluia. Faça o milagre aqui nesta noite, meu Deus. Repreende enfermidade, papai amado. Abre porta. Repreende ansiedade. Repreende depressão. Abre porta de emprego. E faça o milagre, meu Deus, porque, meu Deus, são seus servos que estão pedindo aqui nesta noite. Que Deus abençoe. Crendo, receba o seu milagre. Muito obrigado. Que Deus abençoe.